Hoje venho conversar sobre telas. Tempo de exposição a telas. É um tema que me preocupa e que eu acho que todos nós temos que ficar bem atentos. Vamos falar de videogames. O tempo que os nossos jovens, as nossas crianças passam a jogar. Antes de mais, queria dizer que uma das principais e mais importantes descobertas que a neurociência fez nas últimas décadas foi perceber que dor e prazer são processados na mesma parte do cérebro. E o que é que isto significa? Significa que o nosso cérebro vai ter uma tendência para se regular, ou seja, para equilibrar estas duas forças, dor e prazer. Os cientistas chamam a isto homeostase. Ou seja, sempre que há um desequilíbrio, o nosso cérebro naturalmente vai tentar balancear e compensar, de forma a equilibrar as duas forças. Ora então, agora vamos perceber o que é que o cérebro das nossas crianças e jovens, o que é que acontece no cérebro deles quando estão, por exemplo, a jogar um jogo numa qualquer tela. Então, estão a jogar um jogo e estão a ter uma sensação de bem-estar. Quanto mais tempo eles passam a jogar o jogo, mais o organismo deles vai sendo inundado por dopamina. E o que é a dopamina? É um neurotransmissor associado ao prazer, ao bem-estar. Ora, sempre que eles vão estando mais e mais tempo a jogar, mais dopamina vai existir no seu organismo. Então, o que é que o nosso cérebro, no caso, o cérebro deles, vai fazer? Ele vai fechar, entre aspas, não é? Os receptores de dopamina. Porquê? Para tentar balancear e atingir o tal equilíbrio que vos falei, não é? E é nesta fase que muitas vezes os jovens, mesmo estando a jogar, mostram assim sinais de irritabilidade, de exaustão, de desconforto. Porque é exatamente nesta altura que o cérebro deles está a tentar repor esse equilíbrio entre o prazer e o desconforto. Só que eles não sabem lidar com esse desconforto. Eles querem aquela sensação rápida, não é? De prazer, aquele prazer fácil, que eles sabem que conseguem ter, porque está à distância de um clique, de um jogo. E então vão jogar mais um jogo, e outro, e outro. E aquele ciclo vai se repetindo, não é? Mais dopamina, mais estímulos, um estímulo que é excessivo, não é? O cérebro não tem um tempo para se recompor, para neutralizar toda aquela carga. Não descansa. Muitos jovens passam várias horas durante o dia e, pior, durante a noite, a jogar. Ou seja, negam ao cérebro aquele tempo que é fundamental para descansar, para fazer o reset, para que no dia a seguir possa estar capaz de retomar uma das principais funções que ele tem, que é de autorregulação. O sono, o dormir, é uma necessidade básica do ser humano. Tão importante como comer ou beber água. Ainda mais nas crianças e nos jovens. Portanto, não é à toa que hoje em dia os índices de depressão, de ansiedade e até de suicídio nos jovens estão a crescer. Estão a crescer muito de ano para ano. E não é o único fator, é certo, mas é um dos fatores que já está estudado e que já está definido, que tem grande impacto nestas questões, é de facto o tempo
o tempo excessivo de exposição a telas. Se está a passar um desafio neste nível, se tem um problema em casa em termos de vício, portanto, quando não é apenas um mero comportamento e já está instaurado um vício, e um vício é como qualquer outro vício, noutra qualquer droga, não é? As crianças e os jovens sentem os mesmos efeitos: ansiedade, irritabilidade, insónia, desconforto, preocupação mental constante e a vontade insaciável de mais e mais e mais. Ou seja, é como se não conseguissem sentir-se bem, e não conseguem, sem o jogo, sem aquele estímulo. Reconhecer isto é importantíssimo. Dói, mas é importantíssimo. É importante pedir ajuda. Não atirar para baixo do tapete, não pensar que é uma fase que vai passar, porque não vai. Geralmente piora. Então, se é o seu caso, peça ajuda. Eu aconselho a primeira pessoa que deve pedir ajuda é o médico pediatra, que segue a criança, o jovem, que acompanha a família. É um profissional que certamente irá perceber se aquela criança, aquele jovem precisa de ajuda mais especializada. Hoje em dia existem psicólogos já especializados e dedicados unicamente a ajudarem crianças, jovens e famílias que tenham este problema do vício da tela e de fazer o acompanhamento. Portanto, se é o seu caso, peça ajuda. Vá em frente, não tenha vergonha, não tenha constrangimentos, porque realmente trata-se da saúde da sua criança, do seu jovem. Lembrar que é a nós pais que cabe a responsabilidade de gerir e de estabelecer limites no que toca ao uso e ao acesso às telas, à internet. Somos nós que temos que impor esses limites e essas regras. Quando eu digo impor, cabe-nos a nós decidir e dizer o tempo diário, não é? que a criança ou o jovem pode estar, mas havendo sempre e propondo sempre o diálogo com o jovem, com a criança, envolvendo-o nessa decisão, ser firme, mas ser gentil na condução da conversa com o jovem, com a criança, fazê-lo compreender que o que está em causa é algo demasiadamente importante, que é a sua saúde, que é o seu bem-estar, que é o seu futuro, para que ele se sinta parte integrante, não é? E que possa também ele respeitar esses limites e essas regras. Espero ter contribuído de alguma forma para explicar um bocadinho como é que este vício, não é? acontece. É fácil perceber agora, não é? Espero que tenha ajudado. Se precisar de uma outra ajuda, se precisar de alguma indicação, estou ao seu dispor. Comente e para lá, ser os melhores pais que conseguimos ser.